Olá, galerinha! Eu sou a professora Simone Markowski, da Escola Raquel Figueiredo de Assis. E eu sou a professora Michele, segunda professora da turma. Então, nessa semana, nós iremos aprender sobre adição, subtração e massa. A prof gostaria que você pegasse sua apostila e vamos para a nossa aula de hoje. Vamos lá? Vamos lá! Unidade 6, adição, subtração e massa. Página 29. Vamos aprender a juntar e acrescentar com a operação de adição. Vamos retirar, separar e completar com a subtração. E também pesar objetos para saber quantos quilogramas, gramas ou miligramas eles têm. Adição com reagrupamento. Roda de conversa. Os professores de uma escola organizaram um sábado esportivo. Vamos ver como foi. O sábado começou com um passeio ciclístico. Para esse evento, havia 38 meninas e 53 meninos inscritos. Recorte da aba as peças do material dourado e cole-as para representar a quantidade de meninos e de meninas inscritos no passeio ciclístico. Aqui vocês vão recortar essas barrinhas que tem do lado da página e vão colar dentro daqueles quadradinhos ali, meninos e meninas. Quantas meninas havia e quantos meninos haviam? Lembrando que uma barrinha equivale a 10 e cada quadradinho é uma unidade. Vamos para B. Como você faria para calcular quantos alunos participaram do passeio ciclístico? Ao juntar a quantidade de meninos e de meninas, obtemos 8 dezenas e 11 unidades. Na página 30, nós vemos 10 unidades igual a uma dezena. Se a gente tem 10 cubinhos, nós podemos trocar por uma barrinha. Vamos ver o que está escrito ali na apostila. Como temos mais de 10 cubinhos, trocamos 10 cubinhos por uma barra. Uma barrinha daquela é equivalente a 10 cubinhos. Depois da troca, ficamos com 9 barras e um cubinho. Isso significa trocar 10 unidades por uma dezena e obter 9 dezenas e uma unidade. Veja como fica esta adição no algoritmo. Dezena e unidade. Nós ali temos a montagem, da conta, 38 mais 53. Nós vamos agora somar, que vai dar 91. 8 unidades mais 3 unidades, dá 11 unidades. 11 unidades igual a uma dezena mais uma unidade. 3 dezenas mais 5 dezenas mais uma dezena, igual a 9 dezenas. Portanto, 91 crianças participaram do passeio ciclístico. Então, sabendo que 10 unidades, 10 quadradinhos, são equivalentes a uma barrinha, troca-se, então, 10 quadradinhos por uma barrinha, que ficam, então, 9 dezenas. Ali diz, então, que 91 crianças participaram do passeio ciclístico. Mais abaixo diz assim, algumas crianças se reuniram em equipes e participaram de um torneio de futebol. Para esse torneio, inscreveram-se 73 meninos e 52 meninas. Quantas crianças participaram? O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que fazer a operação, fazer a montagem da conta para ter o resultado. E aí depois vocês vão desenhe as peças do material dourado para representar a quantidade de meninos e meninas que participaram do torneio. Depois que desenharem, vocês podem colorir, tá bom? Indo para a página 31, ao juntar a quantidade de meninos e de meninas, obtemos 12 dezenas e 5 unidades. Como temos mais de 10 dezenas, trocamos essas 10 dezenas por uma centena. Gente, uma centena é uma placa dessas que tem 10 barrinhas, uma pertinho da outra, uma juntinho com a outra, que tem a quantidade de 100 cubinhos. É uma centena, é uma placa de 10 barrinhas. Depois da troca de 10 barras por uma placa, fica com uma placa, 2 barras e 5 cubinhos.
Isso representa uma centena, 2 dezenas e 5 unidades. No algoritmo, podemos fazer essa adição assim: centena, dezena e unidade. 73 mais 52, que dá 125. 3 unidades mais 2 unidades igual a 5 unidades. 7 dezenas mais 5 dezenas igual a 12 dezenas. 12 dezenas igual a 1 centena mais 2 dezenas. Note que você colocou, na soma, você tem que colocar o númerozinho lá em cima, tá vendo? Ele se torna uma centena. Participaram do torneio de futebol, então? 125 alunos. Aí tem uma outra atividade que diz assim: no intervalo entre atividades, os alunos fizeram um lanche. Sobre a mesa já havia 125 salgados, quando o professor de educação física serviu outros 105. Quantos salgados há na mesa agora? Lembre-se que quando a gente vai fazer uma operação matemática, a gente tem que sempre colocar número embaixo de número. Então, vocês vão somar 125 mais 105. E lá no material de apoio, vocês vão recortar. E tá assim na letra A: recorte do material de apoio as peças do material dourado e represente a quantidade total de salgados. Não se esqueça de fazer a troca entre unidades e dezenas. Então, vocês vão pegar o material de apoio, cuidado para não perder, e fazer a troca se eu tenho 10 barrinhas de 10, eu vou ter uma placa de 100 cubinhos. E se eu tenho 10 cubinhos, eu vou ter uma barrinha que equivale a 10 cubinhos. Para a página 32, diz assim: no algoritmo temos centena, dezena e unidade. 125 mais 105, que dá 230. 5 unidades mais 5 unidades igual a 10 unidades. 10 unidades igual a 1 dezena. 2 dezenas mais 1 dezena igual a 3 dezenas. 1 centena mais 1 centena igual a 2 centenas. Resolva a adição por meio da decomposição de parcelas. Gente, decomposição. Vocês vão decompor o número. A gente já fez atividade sobre a decomposição dos números. Então, se nós temos 125, nós vamos ter 100 mais 20 mais 5. Se nós temos 105, nós vamos ter 100 mais 0 mais 5. E nós vamos fazer a soma, que vai dar 200 mais 20 mais 10, que daria o valor de 230. Assim vocês irão fazer nas próximas atividades, tá bom? Ainda na página 32, temos ali atividades. Número 1. Caio e o pai foram a um restaurante almoçar. O prato de Caio custou R$ 25 e o do seu pai, 28. Quantos reais eles gastaram ao todo? Na letra A, diz: recorte do material de apoio as peças do material dourado e represente sobre a sua mesa o valor de cada prato. Nessa questão, vocês vão separar o valor de cada prato separadinho na mesa de vocês, ou em algum lugar onde vocês estão fazendo atividade, tá? Para depois fazer o quê? Na letra B, trocar as dezenas, aliás, as unidades por dezenas e centenas, o que precisar ali. A questão C, resolva o problema usando o algoritmo e decompondo as parcelas. Ali no quadradinho embaixo, a gente já tem dividido dezena em unidade, onde vocês vão colocar daí o resultado, e do ladinho vão fazer a decomposição das parcelas, e logo abaixo desse quadro verde tem: eles gastaram tanto de reais ao todo. Na página 33, a questão 2 diz: depois do almoço, Caio e o pai foram assistir a um jogo de voleibol. Nas arquibancadas, haviam 235 torcedores do time vermelho e 149 do time verde. Quantos torcedores haviam no ginásio de esportes?
Ali na A diz: recorte do material de apoio as peças do material dourado e represente sobre a sua mesa a quantidade de torcedores de cada time. Vocês vão separar de novo a quantidade de cada time. Tinha 235 do time vermelho e depois vocês vão separar mais 149 que eram do time verde. Na questão B, resolva o problema usando o algoritmo e decompondo as parcelas. Novamente, lá embaixo temos o quadrinho verde. Daí vocês vão colocar o 235 e o 149. Não esqueçam de colocar centena debaixo da centena, dezena debaixo da dezena e unidade debaixo da unidade. No quadradinho ao lado, façam a decomposição das parcelas que nem a prof. Simone mostrou para vocês lá no outro vídeo, lá no início do vídeo, perdão. Aí lá embaixo coloquem a resposta. Haviam, torcedores no ginásio de esporte, tá bom? A questão 3. Na volta para casa, o Caio e o pai passaram na farmácia para se pesar. A questão A. Se o Caio levantar uma perna quando estiver sobre a balança, o seu peso diminuirá ou continuará o mesmo? Aí ali do ladinho vocês respondem. Será que vai alterar o peso dele? E a questão B. Se o Caio e o pai subirem juntos na balança, quantos quilogramas aparecerão no visor? Lá em cima a gente tem, ó. No visor do pai tá aparecendo 82 e no do Caio tá aparecendo 35. Então, lá embaixo, naquele quadradinho vermelho, a gente vai somar esses números que estão aparecendo no visor da balança. E embaixo do quadrado, vamos colocar a resposta de quanto que iria aparecer no visor se os dois subissem juntos na balança. Dando continuidade, na página 34, a questão 4 diz: na banca de Tiago, há pacotes de figurinhas de jogadores de futebol e de animais. Na semana passada, Tiago vendeu 247 pacotes de figurinhas de animais e 386 de jogadores de futebol. Quantos pacotes de figurinhas ele vendeu? A questão A diz: resolva esse problema pela decomposição das parcelas. Então, ali no quadradinho abaixo, vocês vão decompor essa parcela. Vão colocar primeiro o 247, vão decompor esse número do ladinho e embaixo fazer o de 386. Coloca depois ali do ladinho o total deles, tá bom? Na questão B, escreva abaixo dos ábacos se a quantidade representada é a de pacotes de figurinhas de animais vendidos ou de jogadores de futebol. Na primeira imagem, a gente tem ali, ó, na centena, 3 bolinhas verdes, que quer dizer 3 centenas, que no caso é 300. Contem a da dezena, quantos tem, e coloca lá embaixo e depois a da unidade. Isso vai ficar mais fácil, daí vocês vão saber qual é o que corresponde ali nessa figura. Do lado, daí vocês fazem de novo. Pacotes de figurinha D, conta lá. Tem duas bolinhas verdes, que é 200, né? 2 da centena. Então, coloca lá embaixo, daí vocês vão saber se vai ser de pacotinhos de jogadores de futebol ou de animais. Na letra C, agora represente no ábaco o total de figurinhas e lembre-se de que não podemos ter mais de 9 peças em cada pino, porque mais que 9 peças muda de unidade para dezena ou de dezena para centena, entenderam? Desenha ali do ladinho, bem lindo, tá? A letra D, complete o algoritmo com o resultado dessa adição. Então, ali, ó, tem o 247, que é referente ao pacotinhos de... Escreva ali para prof. E o de 386, que é de qual pacote de figurinha? Anota ali na linhazinha. E lá embaixo desses números, vocês vão colocar o total de pacotes de figurinha. E daí, lá na resposta, Thiago vendeu quantos pacotes de figurinhas? Beleza? Na página 35, a questão 5. No domingo, Caio e o pai foram ao teatro assistir a uma peça infantil. Para essa apresentação, 199 pessoas já estavam dentro do teatro, enquanto 96 ainda esperavam na fila para entrar. Quantas pessoas assistiram a peça naquela sessão? Lá embaixo, no quadradinho vermelho de novo. Quantas pessoas já estavam lá dentro? E quantas que estavam para entrar? Todas elas assistiram. Vamos somar aquele número que estavam lá dentro e o número que estavam na fila. E embaixo do quadrado vermelho vão anotar quantas pessoas que assistiram à sessão. Na questão 6, a peça infantil de teatro foi apresentada no fim de semana em 2 sessões por dia.
observando no gráfico a quantidade de ingressos vendidos durante o último final de semana. Observando ali no gráfico, temos o sábado, que tem uma barrinha laranja, que tem um númerozinho lá em cima, 350, e do lado tem uma verde com o número 480. Essas são as quantidades de ingresso vendidas no sábado. No domingo, tem a barrinha laranja, que tem 156, e a verde com 295. Ali do ladinho tem a explicação, que a laranja quer dizer a primeira sessão e a verde a segunda sessão, ou seja, no sábado, a primeira sessão teve 350 e a segunda, 480. No domingo, a primeira sessão teve 156 e a segunda, 295. Agora, na questão A, vamos responder. Quantos ingressos foram vendidos no sábado? Então, ali no quadrado vermelho, vocês vão fazer a decomposição dos números, escrevendo quantos ingressos que foram vendidos nesse dia. E anotar lá embaixo onde tem o campo dizendo foram vendidos tantos ingressos no sábado. Na questão B, para as primeiras sessões, foram vendidos mais ou menos do que 5 centenas de ingressos? Então, lá embaixo, de novo, vocês vão fazer as continhas e vão descobrir se foram vendidos mais ou menos do que 5 centenas de ingressos. Vamos lá, crianças. Então, na página 36... Se você querer fazer as atividades enquanto a prof vai explicando, você vai pausando o vídeo, tá bom? Vamos lá. Subtração com reagrupamento. Gente, subtração, subtrair, diminuir, de menos. Atividades de continha de menos. Vamos lá. Roda de conversa. Beatriz e seu irmão, Marcelo, são torcedores do time de futebol chamado Goleada, que é o do bairro onde moram. O time disputa um campeonato com equipes de outros bairros e conseguiu chegar à final. Marcelo e Beatriz foram de ônibus até o estádio. Dos 34 passageiros dentro do coletivo, 18 estavam usando camiseta do Goleada e os demais estavam com a camiseta de outro time. Quantos passageiros estavam usando camiseta de outro time? Ali vocês vão ter que fazer uma conta, gente. A prof já falou de que é a conta, se é de mais ou é de menos. Subtrair, nós vamos fazer uma continha de menos. Nós vamos subtrair, nós vamos diminuir. Nós iremos então pegar o 34 e tirar 18. E vai dar o resultado de quantas pessoas estavam utilizando a camiseta de outro time. Na página 37, diz assim: vamos determinar de diferentes maneiras a quantidade de passageiros que estão usando camiseta de outro time. Essa é a ideia de retirar da subtração. Recorte do material de apoio e cole no espaço ao lado as peças do material dourado para representar a quantidade total de passageiros do ônibus. Precisamos retirar 18 unidades, que indicam a quantidade de passageiros que estão usando a camiseta do time Goleada. Observe que não é possível tirar 8 unidades de 4 unidades. Por isso, realize a troca necessária ainda utilizando as peças de material dourado. Depois, represente novamente a quantidade total de passageiros. Agora, risque a quantidade de passageiros que estão com a camiseta do time Goleada. Quantos passageiros estavam usando camiseta de outro time? Gente, nessa página, ali naqueles quadradinhos, vocês vão colar o material de apoio e já estarão realizando a operação matemática de subtrair para ver quantos passageiros estavam utilizando as camisetas de outro time. Depois depois que você colou, você pode contar. Mais abaixo diz assim, ó: veja como podemos fazer esse cálculo usando o algoritmo de subtração. Como não é possível tirar 8 unidades de 4 unidades, trocamos uma dezena por 10 unidades e juntamos as 4 unidades que já existem, obtendo assim 2 dezenas e 14 unidades. Dá uma olhada no final da página a operação dezena e unidade. 34 menos 18.
Como que você vai tirar 8 de 4? Não tem como. Você vai ter que pedir emprestado por 3. Então, o 3 vai emprestar 1 para o 4, vai ficar 14. E o 3, como emprestou 1, vai ficar 2. Então, você vai pegar e vai diminuir. 14 menos 8 fica 6. E 2 menos 1 fica 1, porque você emprestou para o 4, por isso ficou 2. Mais ao lado, você vai ler assim, ó. No ônibus tinha, aí você vai colocar a quantidade de passageiros que está ali embaixo da operação. No ônibus tinha, quantos passageiros estavam com camiseta do outro time. Depois que você fez o resultado, você coloca ali para responder a pergunta, tá bom? Na página 38, diz assim: Marcelo e Beatriz chegaram ao estádio. Ali tem a imagem do estádio de futebol e olha como ele está lotado. Quantas bandeirinhas. Embaixo diz assim: Lá estão 259 torcedores do time Goleada, de camiseta azul, e 185 do time Chuteira, de amarelo. Quantos torcedores do Goleada há a mais do que os torcedores do Chuteira? Essa é a ideia de comparar da subtração. Nós vamos comparar quanto a mais tem. Então, a gente vai ter que fazer uma operação matemática para descobrir. Qual o time com maior torcida? Como que você vai descobrir? Você vai subtrair 259 menos 185. Mais abaixo diz assim: recorte do material de apoio, as peças equivalentes ao número de torcedores do Goleada. Complete a tabela com a quantidade de cada peça do material dourado usada para representar essa quantidade. Aí você vai colocar ali, ó, quantas placas você usou, quantas barras você vai utilizar e quantos cubinhos você também vai utilizar. Precisamos retirar dessa quantidade 185 torcedores do Chuteira. Então, a gente vai precisar tirar, como a prof já explicou, 259 menos os 185. Lá embaixo, naquele quadradinho, é onde vocês vão colar o material de apoio. Observe que não é possível tirar 8 barras de 5 barras. Por isso, realize a troca necessária para a troca necessária utilizando as peças do material dourado e cole as peças obtidas ao lado. Agora, risque a quantidade que representa os torcedores do Chuteira. Quantos torcedores sobraram? Vocês vão colar ali, depois vocês vão riscar a quantidade do time Chuteira e vai sobrar a quantidade de torcedores que tem a mais do time Goleada, tá bom? Vamos lá. Na página 39, diz assim: podemos resolver esse problema com o algoritmo da subtração. Como não é possível tirar 8 dezenas de 5 dezenas, trocamos uma centena por 10 dezenas e juntamos as 5 dezenas que já existem, obtendo assim uma centena, 15 dezenas e 9 unidades. Dá uma olhadinha ali na explicação que tem centena, dezena e unidade. Pessoal, presta atenção ali na operação que ao invés da gráfica digitar um sinal de menos, ela colocou um de mais, só que está errado, é um de menos, porque quando nós vamos subtrair, nós estamos tirando. Então, ali você faz um risquinho com o seu lápis, um sinal de menos, porque 259 é menos 185, não é mais. Foi erro de digitação da gráfica, tá bom? Vamos lá. Você vai ter que pedir emprestado, porque 5 não tem como tirar 8. Você vai pedir emprestado para o 2. E assim o 2 vai se tornar 1 e o 5 vai se tornar 15. E aí, dessa forma, você consegue fazer a subtração da operação, tá bom? Vocês vão observar que vai dar o resultado e ali embaixo está escrito A74, que é o resultado da operação, torcedores do time Goleada a mais do que do time Chuteira. Então, galera, agora, depois de toda a explicação da prof. Simone, vamos dar continuidade ali
nessa mesma página, em atividades. Na questão 1 diz: Beatriz e Marcelo tinham R$ 55 e gastaram R$ 18 na compra dos ingressos. Quantos reais sobraram após a compra desses ingressos? Utilizando o material dourado, vamos representar a quantia que Beatriz e o Marcelo tinham, ali naquele quadradinho vermelho. B. Realize a troca necessária com as peças do material dourado para calcular quantos reais sobraram e cole no quadrado vermelho abaixo as peças obtidas. C. Riscando as peças que representam a quantia que eles gastaram, descubra quantos reais sobraram e anote na linha abaixo. D. Complete o algoritmo da subtração. Ali do ladinho tem dezena e unidade. Então, ali a gente vai fazer a continha e vai anotar quantos reais que sobraram, beleza? Continuando na página 40, questão 2. Luciano vende pipoca em frente ao estádio. Ao final do jogo, ele vendeu 249 pacotes de pipoca salgada e 180 de pipoca doce. Quantos pacotes de pipoca salgada Luciano vendeu a mais do que de pipoca doce? Ao lado nós temos centena, dezena e unidade. E ali nós vamos fazer 249 pipocas salgadas menos 180 pipocas doces e vamos ver o resultado. E anotar ali, Luciano vendeu quantos pacotes de pipoca salgada a mais do que de pipoca doce? A questão 3. Uma partida de futebol tem 2 tempos, cada um com 45 minutos. O time goleada marcou um gol aos 29 do segundo tempo. Considerando que não haverá acréscimos, quantos minutos o time adversário tem para marcar um gol e empatar a partida? Utilizando o quadrado vermelho abaixo, vamos fazer os 45 minutos, que é o tempo da partida, menos 29, que é os minutos do tempo que ele tem ali. Então, a gente vai fazer 45 menos 29 e vamos descobrir o resultado para saber o resultado da 3 e anotar lá embaixo o time adversário tem quantos minutos ainda para empatar essa partida. Na questão 4, o goleada jogou 4 partidas. Veja na tabela a seguir a quantidade de público em cada uma dessas partidas. Ali embaixo no quadrado verde marca públicos das partidas. A primeira partida teve 789 pessoas, a segunda 452, a terceira 670 e a quarta 826. Vamos responder lá na questão A. Em qual partida o público foi maior? Olhando na tabela acima, vamos ver qual foi o maior número de pessoas participantes e na B, qual partida teve o menor público e responder qual foi o menor nessa questão. Próxima página, página 41, letra C. Quantas pessoas a mais assistiram à terceira partida do que a segunda? Então, ali no quadradinho vermelho ao lado, a gente vai fazer assim. Quantas pessoas assistiram à terceira partida? 670. Menos, quantos que assistiram à segunda? 452. Então, a gente vai fazer essa conta e vai descobrir quantas pessoas a mais assistiram à terceira partida. Letra D. Quantas pessoas assistiram à terceira partida a menos do que a quarta? Então, a quarta partida, 826 pessoas assistiram. E a terceira, 670. Subtraindo, diminuindo essa quantidade, vamos descobrir quantas pessoas assistiram à terceira partida a menos do que a quarta. 5. Paulo vende picolés durante a partida de futebol. Ele tem 245 picolés para vender, nos sabores chocolate e morango. A. Se 90 picolés são de morango, quantos são de chocolate? Novamente, ali no quadrado ao lado, vocês vão fazer 245, que é o total de picolés, menos 90, que são os de morango. E daí vocês vão descobrir quantos picolés são de chocolate. Letra B. No total de picolés, Paulo conseguiu vender 183. Quantos picolés sobraram? Se ele tinha 245 picolés, ele vendeu menos 183, que é o que ele vendeu. Quantos que sobraram? Na página 42, temos a questão 6 e algumas atividades abaixo. Essa nós iremos realizar na nossa aula online, beleza? Continuando na página 43, temos a questão 7. O professor realizou uma pesquisa com os alunos da escola sobre os esportes preferidos de cada um. Veja na tabela o resultado da pesquisa. Esporte preferido: futebol.
Meninas, 380. Meninos, 470. Voleibol, meninas, 190. Meninos, 210. Basquete, meninas, 208. Meninos, 127. Atletismo, meninas, 90. Meninos, 110. Questão A. Quantas meninas preferem o atletismo? B. Qual o esporte preferido por 127 meninos? C. Quantos meninos a mais do que as meninas preferem o futebol? Responda no quadrado abaixo, fazendo a decomposição dessa operação e responda na linha abaixo quantos meninos a mais do que meninas preferem o futebol. Questão 8. Leia a situação a seguir. Com a venda dos ingressos de uma partida, o goleada arrecadou R$ 374. Quantos reais esse time arrecadou a mais do que o chuteira? A. É possível resolver esse problema com as informações apresentadas? Respondendo ali naquele quadrado roxo, tem como responder essa pergunta da questão A? B. Assinale as informações que precisa ser acrescentada para que o problema seja resolvido. Primeira opção, o chuteiro arrecadou R$ 128. Segunda opção, o chuteiro arrecadou menos do que o goleada. Vamos analisar ali e anotar com um X. Então, galerinha, esse foi o nosso vídeo aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem mais alguma dúvida, você pode chamar ou a prof ou a prof. Michele, tá bom? Até a próxima. A prof sabe que esse ficou um vídeo bem longo, mas a gente fez ele bem detalhado para todo mundo conseguir entender. Um beijo e até a próxima. Tchau!